Se você quer passar na prova da ETEC, só que você nunca estudou biologia na sua vida, ou você não sabe como estudar biologia para essa prova, chegou o momento de aprender e eu vim te ensinar isso. Então, boas-vindas a mais um vídeo. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de alunos da plataforma ETEC Power a serem aprovados nas mais diversas ETECs e também em outras escolas técnicas, em institutos federais e assim por diante. E aqui no canal eu venho trazendo alguns conteúdos que podem ajudar outras pessoas também que querem ser aprovadas na ETEC. Então, se você quer a tua aprovação, já se inscreve aqui no canal para que assim você não perca nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E vamos lá, o nosso assunto da vez é como estudar biologia para a prova da ETEC. Primeira coisa, eu sei que muita gente pergunta isso. Quem vai fazer a prova para o ensino médio vai ter que responder questões de biologia? Vai! Assim como quem vai fazer a prova para o curso técnico, assim como quem vai fazer a prova para o ensino médio com técnico, porque a prova da ETEC, a prova tradicional, é a mesma para os cursos, para o médio com técnico, para o médio articulado com superior, é a mesma prova. Então você vai ter que estudar biologia. Lilian, e quem nunca viu biologia na escola? Eu te entendo. Eu estudei durante meu ensino fundamental numa escola municipal, uma escola pública bem ruinzinha. Então, eu não tive biologia no ensino fundamental. Meu professor e minha professora de ciências, que eles foram mudando ao longo do ano, né? Então, eu cheguei a ter uma professora, depois um professor e tal. Eles não conseguiam nem mesmo desenvolver aquele conhecimento básico de ciências. Imagina só avançar até chegar a um conteúdo de biologia, né? Então, eu te entendo, eu sei como é, mas você vai ter que estudar em casa o conteúdo de biologia para fazer a prova da ETEC, ok? Então, sim, a prova vai cobrar biologia mesmo para quem quer ir para o ensino médio, e é fundamental saber isso, para você não deixar de estudar essa matéria. E eu falo isso e enfatizo tanto porque somente na última edição do vestibulinho, se eu não me engano, foram 7 questões que diretamente cobravam conteúdo de biologia. Ou seja, 7 questões que exigiam conceitos que você aprende enquanto você estuda os tópicos de biologia, ok? Essas foram as que eram diretamente voltadas para essa matéria. Isso já equivale aí a mais ou menos o quê? Uns 15% da prova, né? 14% da prova, eu acho, porque a prova tem 50 questões. E pode parecer pouquinho, mas 7 questões de 50, isso faz muita diferença. Você errar 7 questões de biologia só porque não estudou essa matéria da forma correta. E aí depois errar mais questões também de, sei lá, química, depois questões de português, de geografia, você não passa, entendeu? Porque uma questão já faz muita diferença na prova da ETEC. Eu lembro que eu passei uma questão errada para o gabarito e isso me fez descer 3 colocações. Eu teria ficado em primeiro lugar se eu não tivesse passado uma questão errada para o gabarito. Mas eu passei uma questão errada para o gabarito e já fez diferença. Só que quando você está lá com a pontuação muito boa, é uma diferença que não te afeta, porque você passa mesmo assim. Mas e quando tua pontuação não é tão boa? E aí? Uma questão, quando a pontuação não é tão boa, impede você de passar. Faz com que você não passe no vestibulinho ETEC. Então, não ignore biologia, tudo bem? E detalhe, como eu te disse, foram 7 questões no vestibulinho mais recente de biologia, somente as que eram diretamente voltadas para biologia. Se a gente somar também as questões que indiretamente cobravam biologia, que mesclavam biologia com outra matéria, que traziam um conteúdo de química, que tinha uma beiradinha de biologia ali, eram mais de 10 questões, tá? Então, isso faz uma baita diferença. Por isso, não pule biologia nos seus estudos. Coloque no seu cronograma de estudos. Por favor, em nome de tudo que é mais sagrado, de tudo que você acredita, estude biologia. E agora, então, sabendo disso, como é que você vai estudar biologia? Não estude biologia pensando em decoreba. Eu posso te falar com propriedade que biologia é um conteúdo que você não aprende por decoreba. E eu te falo isso porque, além de ter visto biologia no meu ensino médio, além de ter estudado biologia para passar em vestibulares, provas e afins, eu fui para a faculdade de biologia. E na faculdade de biologia eu percebi o que eu já tinha ali uma noção. Biologia não se aprende por decoreba, porque biologia usa muito raciocínio. A gente às vezes pensa que é decoreba, mas não é. Porque muito provavelmente você só viu o mais superficialzinho ali, né? Quando você vai avançando, você entende que não é só decorar conceitos e nomes. Você precisa entender porque tudo isso se relaciona, tudo isso se, sabe, se une em algum momento. Tem uma intersecção entre os conteúdos de biologia. Então você precisa entender esse conteúdo, tá? Por quê?
Porque quando você vai chegar num conteúdo mais avançadinho, se você só decorou coisas dos mais básicos e dos médios, você não consegue aprender o mais avançado. Tudo bem? Porque te exige esse raciocínio, essas conexões neurais. Então, primeira coisa, não tente só decorar. E Lilian, como que eu sei que eu não estou só decorando? Bom, se você acha que está estudando porque você fica vendo a aula, e aí você vai lá e anota tudo, você não está estudando, você está só decorando. Nem decorando, talvez. Então, não estude assim. Se você está só lendo o conteúdo e grifando e marcando e escrevendo, você não está aprendendo biologia. Você precisa de um pouco mais para aprender biologia. Na verdade, para qualquer coisa que você queira estudar para realmente aprender, você vai precisar fazer o estudo ativo, tá? E eu, inclusive, desenvolvi o estudo ativo estruturado, porque ele faz com que o seu cérebro assimile aquela informação e projete aquela informação de formas diferentes. Porque assim você realmente garante que você aprendeu. Não tem como não ter aprendido, tá? Então, o que é esse estudo ativo? É quando você não fica só passivamente no seu estudo. Você vê uma aula, é estudo passivo. Aí, Ilha, mas e a anotação? Amor, ninguém está pensando enquanto anota. Você está ali ouvindo e anotando, é automático. Então, também é um estudo passivo, mesmo você fazendo uma atividade que é escrever. Para você ter um estudo ativo, você vai precisar usar as técnicas de estudos, tá? No estudo ativo estruturado, que quem é da ETEC Power tem acesso, já tem as técnicas certinhas na ordem para seguir. Mas, caso você não queira ser da ETEC Power, tudo bem, não tem problema. Use as técnicas mais conhecidas, né, que existem de estudos, tá? Então faça resumo, sabe? Faça alguma coisa, não fique só anotando. Lídia, mas resumo e anotação não são a mesma coisa? Não, não são. Anotação é quando você está vendo aquele conteúdo, vendo aquela videoaula, ou ouvindo, né? Porque muitas vezes você está ouvindo aquela videoaula e fazendo alguma outra tarefa, quando você é alguém com uma rotina muito ocupada, uma pessoa que trabalha e que estuda uma outra coisa também, e que, sei lá, tem coisa de casa para fazer, enfim. Quando você está ali ouvindo aquele conteúdo, aquilo é um estudo passivo. Vendo a aula é um estudo passivo. Lendo o conteúdo é um estudo passivo. E aí você vai anotando conforme você ouve, conforme você vai captando aquela informação. Agora, quando você transforma aquilo num resumo, ou seja, você pega a essência daquele conteúdo, você faz algo enxuto, com um foco realmente no que é essencial, no que é fundamental daquele aprendizado, aí já foi um estudo ativo, tá? E aí o estudo ativo estruturado, por que ele tem esse nome? Porque ele vai unir técnicas de estudos, possibilitando que você tenha essa assimilação que vem do resumo, que você tenha aplicação prática, que você desenvolva raciocínio, que você entenda como se aplica aquele conteúdo na prova. Então, por isso que é tão importante que você não faça só o estudo passivo. Porque se você fizer só o estudo passivo, você só decora, ok? Outro ponto muito importante. Também é uma coisa que é importante para todas as matérias, mas principalmente para biologia. Seguir a ordem BMA. Lilian, você está falando grego comigo, que é BMA? Básico, médio, avançado. É só uma sigla que facilita as coisas. Então, o que é BMA? Você começa o seu estudo de qualquer matéria pelo nível mais básico, pelos tópicos que exigem menos raciocínio, que exigem menos conhecimento prévio. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um mecanismo gradativo de aprendizagem. As nossas conexões neurais vão se formando e conforme elas se formam, a gente cria uma estrutura mais sólida, digamos assim, no nosso cérebro, permitindo que a gente aprenda mais coisas. Um exemplo para facilitar, porque eu sei que talvez seja meio confuso entender isso. Quando você era bebê, você não começou a correr do nada. Você pode até achar que sim, mas você não começou a correr do nada. Você primeiro aprendeu a engatinhar. É sério, você aprendeu primeiro a engatinhar. Depois você conseguiu ter equilíbrio e ficar de pé. Porque o teu cérebro já tinha criado aquela informação, já tinha aquele caminho neural de como era se equilibrar em quatro apoios. Então você conseguiu começar a desenvolver ali o equilíbrio para se equilibrar em dois apoios, ou seja, ficar de pé. Aí a criancinha, o bebezinho, começa a aprender a se locomover em dois apoios, ou seja, a andar. Só que a criança começa a andar bem devagar e começa a andar se apoiando em tudo e cai às vezes. Depois que a criança cria esse domínio, ou seja, o cérebro já criou todo o caminho neural de como fazer isso, a criança aprende a correr. A mesma coisa é você andar de skate, de bicicleta, de patins. Você começa do jeito mais básico, até você aprender o jeito mais avançado. Quando você vai aprender a tocar algum instrumento musical, por exemplo, sei lá, violão, piano, enfim, você aprende primeiro as notas mais fáceis, até você conseguir fazer alguma coisa com elas. E aí, então, você vai aprendendo uma coisa que exige um pouco mais, porque você já criou o caminho neural, você já tem uma estrutura no seu cérebro, você já sabe como fazer o básico. E isso te dá a possibilidade de fazer algo que te exige um pouco mais. Então, a mesma coisa no seu estudo.
Mas por que eu falo que principalmente em biologia? Que tudo na biologia se conecta. Tudo, tudo na biologia se conecta. Então, se você não começa lá pela organização básica, a organização biológica básica, o que diabos vai acontecer na sua vida? Você vai chegar num assunto avançado e vai ficar assim, mas o que é esse conceito? Mas o que é essa coisa? Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? E você não aprende. Então, quando você começa pelo básico, você cria essa solidez. Você prepara o terreno, sabe? Para você plantar ali um conhecimento que é mais avançado, que exige mais. Então, comece pelos conteúdos de nível básico, depois os médios, depois os avançados. Quem é da ETEC Power sabe que as aulas seguem essa ordem, então nem tem como fugir, né? As aulas já estão seguindo a exata ordem do BMA, não tem como fugir. Tanto que teve um Power aluno uma vez que falou assim: eu queria tanto pular essa aula, porque eu acho que eu já aprendi na escola. Só que aí vamos a um outro ponto. O que você aprendeu na escola, a maneira como você aprendeu na escola, não é a maneira como o vestibulinho pode te cobrar. Porque muitas vezes a tua escola te prepara para passar de ano. O que é errado, né? Mas a escola muitas vezes prepara para isso, às vezes nem para isso. E não para passar na prova da ETEC. Porque a escola não tem como adivinhar que o Joãozinho quer fazer ETEC. Porque pode ser que a Marieta queira fazer outra prova, que a Marieta não queira fazer ETEC, que ela queira fazer o ensino médio numa escola comum, para que futuramente ela entre numa escola de teatro, ou para que futuramente ela abra uma empresa, ou para que futuramente, aí sim, ela preste um vestibular para medicina. Então, a escola não te prepara para o vestibulinho ETEC, ela te prepara para passar de ano. Essa é a verdade. Assim como a escola comum do dia a dia não prepara a maior parte da população para o trabalho. Por isso que tanta gente termina o ensino médio e bate com a testa na porta que não consegue merda de emprego nenhum, porque a escola não prepara para isso. Então você tem que correr atrás. Quem está na ETEC tem esse preparo para o mercado de trabalho, tem um preparo para vestibular, porque eles entendem que quem passou numa prova, né, estressante pra cacete, para entrar naquela escola, quer algum desse tipo de coisa. Quer fazer um ensino superior numa faculdade boa, quer talvez trabalhar numa boa empresa, quer talvez aprender a empreender, tanto que algumas ETECs, alguns cursos técnicos voltam um pouco para esse lado. Então, entenda, você pode ter visto um conteúdo na escola, mas você vai ter que estudar para o vestibulinho do mesmo jeito. Assim como esse aluno da ETEC Power queria pular a aula e ele não pôde pular essa aula, ele teve que fazer essa aula, mesmo já tendo visto o conteúdo na escola. E o mais legal foi que ele terminou a aula e falou assim: que bom que eu não pulei. Ele mandou no suporte, né? Que a gente tem um suporte para dúvidas. Que bom que eu não pulei essa aula, porque o jeito que eu aprendi na escola não era nem 10% disso. Então, entenda, o conteúdo que você já viu na escola, se você já teve biologia, você precisa estudar esse conteúdo com foco no vestibulinho, tá? Pensando na abordagem que o vestibulinho tem, que é de não somente cobrar conceitos de você, mas cobrar esse raciocínio, cobrar também essas conexões entre um tópico e outro, tudo bem? E trazer uma abordagem social. Pelo amor de Deus, pelo amor dos anjos, pelo amor do que você quiser, anota isso. Estude com uma abordagem social. Lívia, mas que é uma abordagem social? Pensa em como os assuntos se aplicariam na sua vida, porque isso vai facilitar muito o seu dia, o seu estudo, tudo para você. Porque a prova da ETEC tem essa abordagem com as matérias. Então, o que vai acontecer é que as questões não vão colocar aquele conteúdo solto para você, elas vão trazer todo um contexto, tá? Então, se você não está habituado a estudar assim, você quebra a cara também, tá bom? Então, estude de um jeito focado nessa abordagem social, focado num estudo mais contextualizado, entendendo que muitas vezes a questão de biologia também exige um pouco de interpretação de texto. Então, se você não tem essa habilidade, você precisa estudar também um pouco de interpretação, praticar a leitura, porque tem questão que é enorme. Então, entenda tudo isso. Comece do mais básico, estude de uma forma ativa, crie essas conexões entre os assuntos. Não veja os assuntos de forma isolada. Organização biológica não é algo isolado, é algo que você vai usar depois em vários outros tópicos de biologia. Então, não guarde os conteúdos em gavetas do seu cérebro, sabe? Entenda e faça essas conexões de que isso pode te levar a esse outro tópico. E esse aqui tá te cobrando um negócio que você viu nesse outro tópico aqui. Quem é da Tech Power sabe, né, que a plataforma já tem essa conexão entre as aulas. Tipo, lembra que em tal aula tinha tal coisa? Pois é, justamente para facilitar. Porque na prova da ETEC é assim que vai ser cobrado. Não vai ser um assunto isolado ali, uma questão de falando na organização biológica. Não, não vai ser assim. A questão pressupõe que você aprendeu isso e aprendeu a criar as conexões. Então, ela vai mesclar aquele conteúdo, vai até mesmo colocar ali junto com um tópico de outra matéria junto, para você conseguir identificar o que está sendo pedido e responder a questão, tá bom?
Tempo de estudo. Preciso calcular quanto eu passo estudando biologia? Não, porque isso é burrice. Desculpa a sinceridade. Mas calcular tempo de estudo é, nossa, a maior fanfic desse país. Porque, amor da minha vida, o tempo de estudo não significa merda nenhuma. Tem gente que fica o dia inteiro dizendo que tá estudando, mas tá lá mexendo no TikTok, mas tá lá abrindo o Instagram, tá lá vendo, sei lá, o WhatsApp. Isso não é estudar, cara. Isso é se enganar, perder tempo e ser babaca. Então, o momento que você vai estudar, desliga o TikTok, tira as notificações do celular. Se você usa o celular para estudar, tire todas as notificações, até desativa o aplicativo que tira o seu foco, se é num nível tão intenso assim, sabe? E aí, o que você vai fazer? Você vai focar em estudar, focar em fazer aquela etapa do seu estudo. Por exemplo, vai fazer lá a tua aula e tal. Então, quando acabar aquela etapa, daí você para os 5 minutos, descansa e aí volta para fazer as técnicas de estudos, ok? E aí depois disso você vai se divertir, mexer no TikTok, sei lá. Quando você tem essa organização no seu estudo e para de focar tanto no número de horas, você percebe que em muito menos tempo você aprende muito mais. E até mesmo é importante ressaltar essa questão do tempo de estudo, porque muita gente fica assim, nossa, mas fulano estudou tantas horas, eu estudei 40 minutos. Você aprendeu? Se você aprendeu em 40 minutos e o fulano passou 3 horas e não aprendeu, você está muito melhor que o fulano, tá? Então para de pensar em tempo de estudo e foca em qualidade do estudo. Conseguir aprender? Conseguir resolver as questões direcionadas para o vestibulinho e ETEC? Conseguir aplicar esse conhecimento? Eu conseguiria explicar isso aqui para uma criança de 8 anos? Se sim, você aprendeu. É esse o lance. Então, para de focar na quantidade de horas e foca na qualidade do teu aprendizado, porque a prova não quer saber quantas horas você passou estudando. Eu já tive aluno da ETEC Power que estudava em meia hora por dia, porque era o tempo que tinha, e que passou entre os 5 primeiros colocados na ETEC. Então, tempo é só uma desculpa que muita gente fica inventando para não estudar. Ah, eu não tenho tempo para estudar, porque colocou na cabeça que precisa de 3 horas de estudo, o que é uma mentira, uma tolice. Você não precisa de tanto tempo, tá? Você começa estudando com o tempo que você tem hoje. É meia hora? Vai com meia hora mesmo. Lili, eu tenho 40 minutos. Que bom, estude nesses 40 minutos. Talvez você nem precise de todo esse tempo, caso seja um assunto mais fácil, né? Porque alguns tópicos de biologia você aprende muito rápido, assim, ó. E outros exigem um pouco mais mesmo, tá? Então é normal. Não fique determinando o número de horas de estudo. Segmente um momento do seu dia para você estudar, e aí você estuda o tempo que você puder, o tempo que for necessário, o suficiente para você. Li, e se eu não conseguir terminar um tópico hoje, você vai chorar? Não! Continua no outro dia. Ponto. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer muito óbvio, porque já estão aqui me ouvindo há quase um ano, né? Desde que começaram a preparar para o vestibulinho ETEC. Mas para quem chegou aqui hoje de paraquedas, não é tão óbvio assim. Então, não tem problema se você não conseguiu terminar o tópico hoje, tá? Termina num outro dia, termina amanhã, termina na próxima semana, se você já criou seu cronograma certinho, e cada dia da semana você vai ver uma matéria, um tópico de alguma matéria. Então, não tem problema, ok? Só o que eu sugiro é, se você está começando agora a se preparar para o vestibulinho ETEC do fim desse ano, você precisa, urgente, criar uma rotina de estudos. Não só com biologia, mas com todas as matérias. Para que você consiga passar por todos os tópicos até a prova. Porque se você ficar esperando até a próxima segunda-feira, ficar esperando um milagre cair na sua vida, ficar esperando ter tempo, você não vai começar. E adivinha o que vai acontecer? Você vai reprovar na prova da ETEC. Vai ficar se sentindo uma merda. Então, eu não quero que aconteça isso com você. Eu quero que você passe na prova. Então, para de enrolar, levanta esse bundão do sofá, arruma o seu material e vá estudar. Tá? Agora você já sabe como tem que ser o seu estudo de biologia. Entenda que não é só decorar conceito, você precisa entender a aplicação deles, o funcionamento de algumas coisas, fazer essa interligação entre um tópico de biologia e o outro, não ficar focando no tempo, mas sim na qualidade do seu aprendizado. Ter um estudo ativo, isso é importante em todas as matérias, pelo amor de Deus, aprenda isso de uma vez por todas. E foca na sua constância. Não conseguiu terminar hoje o conteúdo? Tá tudo bem, termina outro dia. Conseguiu estudar o conteúdo, tal, fez o resumo, etc., fez as técnicas de estudos, mas não conseguiu fazer exercício? Tudo bem, faz o exercício em outro horário, ou em outro dia, se você não conseguiu hoje, tá? O importante é você se manter constante. Não pare de estudar porque desmotivou, porque perdeu a vontade. Continua. As pessoas que passam na prova da ETEC nem sempre são as pessoas mais motivadas, que mais estão afim de estudar. São as pessoas mais disciplinadas. E disciplina não é dom. Ninguém nasce com disciplina. Disciplina é você se obrigar a ter foco. Eu tô me obrigando a gravar esse vídeo para você hoje, porque eu não queria gravar.
Mas eu tô me obrigando, porque eu prometi fazer um vídeo falando sobre como estudar biologia para a prova da ETEC. Quem me segue lá no Instagram, Lilian Cruz Oficial, sabe que eu prometi gravar esse vídeo. E como eu prometi, eu tô aqui cumprindo. Então prometa aqui nos comentários, eu vou estudar para a prova da ETEC. Prometa, porque quando você promete publicamente, te dá vergonha de não cumprir. Anota essa dica. Você vai se sentir obrigado a cumprir. Então, mesmo que te falte motivação, você vai ter a disciplina para você cumprir isso, tá? Então, se mantenha no foco do seu estudo. Espero ter ajudado você. Eu sei que eu ajudei, na verdade. Então, espero que você tenha conseguido captar a minha ajuda, né? Porque eu sei o que eu tô fazendo. Agora, será que você tá no seu melhor? Será que você realmente viu esse vídeo e prestou atenção ou ficou mexendo no celular e saindo do vídeo, indo pro TikTok enquanto via o vídeo? Eis a questão. Então, eu sei que a minha parte eu fiz, minha promessa eu cumpri, cumpra a sua. Faça o seu melhor pela sua aprendizagem e pela sua aprovação. Super abraço, até o próximo conteúdo. Tchau!